Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição de UECO Entrevista. Eu sou Elton Laude e hoje recebo aqui nos estúdios de UECO o prefeito Anderson Prado de Lima, do DEM, reeleito no último domingo com 21.076 votos, o que representa 60,46% dos votos válidos aqui em Lençóis Paulista. Prefeito, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios de UECO. Eu agradeço o convite e faço questão de estar aqui presente e conceder essa entrevista à brava gente lençoense. Peço a sua autorização para a retirada da máscara, haja vista que estamos em distanciamento seguro. Tá certo. Prefeito, eu gostaria então de começar a nossa entrevista falando um pouco, obviamente, do resultado das eleições. Na edição da última sexta-feira, o ECO publicou uma pesquisa que já indicava uma reeleição aí com certa folga, considerando os votos válidos na pesquisa 67% para você contra 30% do seu principal adversário, José Antônio Mariz, do PSDB. As urnas acabaram ficando, o resultado das urnas acabou ficando bem próximo disso, né? 60,46, como eu já disse, contra 37,06 do Mariz, aí que obteve 12.918 votos. Além dele, 679 votos do Celso Ângelo Mazzini, o Demazini do PTB, que totalizou 1,95%, e 184 votos do Expedito José Gonçalves, o J. Gonçalves do PT, ficou com 0,53%. Você já esperava uma vitória com essa margem diante do que você vinha observando ao longo da campanha e do contato com o povo, olho no olho, essa proximidade mesmo com o povo, apesar da pandemia? Veja bem, eu inicio fazendo a primeira parte, que é o agradecimento a Deus. Acredito que é a manifestação dele através do voto do povo e é o resultado, inclusive, Elton, de uma campanha propositiva, que apostou num primeiro momento em prestar conta daquilo que fizemos e num segundo momento, muito visível, muito perceptível na nossa campanha, de falar o que pretendemos, o que iríamos fazer, como iríamos avançar. E uma prestação de contas na primeira fase e na segunda fase as propostas, sempre falando a verdade, sempre tratando as pessoas de uma forma respeitosa, não só as pessoas, mas também os nossos adversários. Então agradeço a Deus, agradeço a brava gente lençoense, esse povo gentil e trabalhador, agradeço aos meus adversários que mais uma vez possibilitaram que eu apresentasse o que penso e como nós pretendemos fazer a nossa campanha. Em relação ao resultado da pesquisa, em comparação ao resultado das urnas, o que eu posso dizer para você é que a sensibilidade daquilo que eu vivenciava nas ruas indicava que nós venceríamos a eleição. Mas, obviamente, sem projeção numérica. Nós que viemos do povo, que somos o povo de Lençóis Paulista, temos essa percepção, essa sensibilidade. E a sensibilidade era perceptível no semáforo, na rua, na casa da Dona Maria, na casa do seu João. De qualquer forma, é preciso dizer que é necessário, é justo, é democrático que se governe para todos. Independente do resultado de 60 a 37, nós respeitamos a todos e nós iremos seguir governando para todos, sempre com viés no humanitário, sempre com viés no social, sempre tratando as pessoas com decência, com honestidade. Aquilo que foi visto na campanha não foi o amor da boca para fora, foi de verdade. As nossas propostas de verdade. Nós não cometemos ataques, nós não promovemos fake news, nós respeitamos cada pessoa. E respeitando cada pessoa, respeitamos cada cidadão e respeitamos todos os nossos adversários. Estou satisfeito
estou feliz com o resultado das urnas, porque mostra que a vontade de Deus, através do voto do povo, foi concretizada. Sou muito grato por isso. E como foi acordar aí na manhã do dia 16, depois de mais de 50 dias de campanha, como prefeito eleito, como você mesmo vinha dizendo ao longo das últimas semanas, como alguém que pedia uma renovação de contrato que foi efetivamente conseguida aí no domingo? Acordei e, como fiz na campanha inteira, fiz minhas orações, fiz uma live de agradecimento e fui trabalhar. Durante a nossa campanha, não perdi um dia de trabalho. Fui trabalhar porque quando eu pedi uma renovação de contrato de trabalho, pedi para que as pessoas acreditassem em mim, que a cidade acreditasse em mim. E com um resultado de mais de 21 mil votos, de mais de 60%, acredito que essa renovação de contrato foi registrada, carimbada, tarimbada, para que eu acordasse na segunda-feira de manhã com o peito aberto, com o coração livre, com o contrato renovado e fosse trabalhar. E o nosso contrato é um contrato de 4 anos. Tudo que foi dito durante a campanha, tudo que foi espalhado ao vento, essa é uma certeza que eu entrego para a população de Lençóis Paulista. Meu contrato de trabalho será de 4 anos. Espero ter vida e saúde para cumprir esse objetivo, essa renovação de contrato de trabalho. Prefeito, não há como negar que uma porcentagem relativamente alta como essa indica, principalmente no comparativo com as últimas eleições, que foi bem equilibrada a disputa com o Marise novamente, essa vantagem nas urnas indica uma aprovação de governo, né? Indica que a população lençoense nos últimos 4 anos, em sua maioria, está satisfeita com o que foi feito. Mas, por outro lado, ainda sabemos de muitas necessidades, muitas urgências, demandas da população que necessitarão de uma atenção bastante intensa do seu governo e que você deve estabelecer como prioridade, pelo menos nesse início aí de novo mandato. Já está discutindo aí com a sua equipe de governo algumas necessidades mais urgentes que devem ser tratadas agora em 2021? A necessidade mais urgente é aquela que aflige o povo. Eu sempre tenho dito isso nas minhas entrevistas, eu disse isso na minha caminhada, e a necessidade que mais aflige o povo é a família que passa necessidade, seja através da carência de saúde promovida em larga escala pela ausência do Estado, seja pela ausência de alimentação, ocasionada às vezes pela falta de emprego, pela falta de qualificação para o mesmo. Nós seguiremos acampando o nosso governo diante das aflições do povo. E nesse contexto, nós priorizaremos, sem dúvida nenhuma, a saúde, o social e a educação, sem esquecer que vivemos num momento de transformação econômica, de evolução econômica, e que a qualificação da mão de obra local seguirá vigorosa no nosso governo. A cidade cresce, e como eu disse em uma entrevista aqui mesmo para o senhor, a cidade cresce, com ela cresce a necessidade, com ela cresce a tributação, e o sucesso de um governo, a aprovação de um governo, está no equilíbrio entre o seu orçamento em relação à necessidade atendida das pessoas, das famílias. E nós, com um viés no humanitário, com um viés no social, faremos bem feito. Haja vista que nós fomos aprovados nas urnas com mais de 21 mil votos. Então, acredito que o governo que realizamos até aqui, um governo de pulso
e de coração deve ser mantido no mesmo horizonte, no mesmo norte, priorizando, sem dúvida nenhuma, as necessidades que surgem. Prefeito, Lençóis inevitavelmente vai precisar tratar de certas questões. Você falou da cidade que cresce. Temos na cidade o maior investimento privado dos últimos 20 anos, não apenas no estado de São Paulo, possivelmente em boa parte do país. E com isso, a cidade vive um bom momento, inclusive na geração de emprego, e espera-se que a partir do início das operações da planta nova da Bracell, muitos empregos diretos e indiretos gerados na operação da indústria. Paralelamente a isso, existe uma expectativa do início das obras de um outro empreendimento grande, que é a usina termoelétrica Cidade do Livro, do grupo IBS Energy, que provavelmente aí entre o final de 2021 e início de 2022 já esteja em construção também, trazendo para a cidade também mais um grande canteiro de obras e aproveitando mão de obra local e também possivelmente trazendo profissionais de fora, né? Nesse sentido, a cidade ela deve começar a atrair inevitavelmente a atenção de pequenas empresas que prestam serviço para esse tipo de indústria, né? E teremos que preparar a cidade para receber novas empresas. Temos um distrito industrial atualmente saturado e é uma questão que vai precisar de atenção do seu governo também, né? O que está contemplado aí para os próximos anos? E aproveitando a pergunta, o vereador André Pacola Sasso, que foi aí o seu secretário de Desenvolvimento Econômico aí nos últimos 3 anos e meio, e que neste ano voltou para a Câmara, não se candidatou para a reeleição como vereador. Ele deve voltar para o seu governo? Pergunta longa. Vamos ver se eu consigo pontuá-la. Primeiramente, é preciso dizer que as empresas que são prestadoras de serviço, principalmente do canteiro de obras da Bracell, elas já estão vindo, já estão se instalando, já estão alugando prédios, já estão construindo, já estão adquirindo áreas. E isso é, sem dúvida nenhuma, algo em percentual ainda não mensurável e irreversível. Muitas dessas empresas permanecerão aqui. No campo da mão de obra, é óbvio que quando se iniciar a construção da termoelétrica Cidade do Livro, uma parte da mão de obra qualificada será utilizada, e principalmente aquela de Lençóis Paulista, haja vista que em parceria com a Bracell nós tratamos de qualificar a mão de obra local. Evidentemente precisa ser dito também que quando uma obra desta envergadura surge e precisa imediatamente de, por exemplo, 200 soldadores, existem equipes especializadas no Brasil e fora do país também, que vêm para um trabalho pontual. E isso também ocorre em Lençóis Paulista. Então, aquela equação, como eu disse em uma das suas perguntas, da qualificação da mão de obra, ela já está acontecendo e vai ser utilizada, sem dúvida nenhuma, no canteiro da termoelétrica. Além do canteiro de empresas, a gente tem que perceber também que Lençóis está em crescimento no setor imobiliário. Nós temos o Jardim Ivone agora sendo construído. Serão mais 800 casas. Se você for nas imediações do Maria Luísa IV, lá do Vila da Mata, você já vai ver as grandes colunas do viaduto sendo construídas. Então, também, além do setor empresarial, existe o setor imobiliário em pleno crescimento, o que faz com que o lençoense que se qualifica tenha condição de se empregar. No nosso plano de governo, indo de encontro a uma pergunta dentro das suas várias perguntas, nós temos contemplado a aquisição de novas áreas para que a iniciativa privada possa instalar suas empresas. Mas eu devo lembrar que nós estamos sob legislações, sobre leis que regem a doação
para empresas através de processos licitatórios que contemplam aquelas empresas que pagam pelas áreas. Nós precisamos equalizar os recursos e isso está sendo feito dentro da possibilidade financeira do município. Haja vista que estamos nos recuperando de uma crise, que nós estamos nos recuperando de uma crise sanitária, que foi a Covid-19, que está impactando já numa crise financeira que deve ser severa. Então, é óbvio que nós temos leis de incentivo, mas nós temos limitações também. Mas nada que empresas que vêm prestar serviços para a Termoelétrica, para a IBS, para a Bracel, para os canteiros de obra das 200 casas da CDHU, das 800 do Ivone, não possam superar com locação, com compra de imóveis. Haja vista que o nosso plano diretor, com compras de terras também, haja vista que o nosso plano diretor deu a possibilidade que 8.500 quilômetros quadrados de áreas rurais fossem transformadas em áreas urbanas. Então, existe possibilidades geradas por várias ações do governo nesse longo período de 4 anos que impactam hoje na possibilidade do crescimento da cidade, na área empresarial, na área habitacional, na área da geração de emprego e renda. Como última pergunta, me referindo ao André Pacola Sasso, vereador que não foi à reeleição, certamente ele terá posto de secretaria na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Entretanto, é muito recente ainda a vitória nas urnas que aconteceu no domingo, para o dia que eu concedo essa entrevista. Lembro que a Prefeitura, mesmo durante as eleições, ela manteve o seu funcionamento, mas um funcionamento dentro de uma reforma administrativa que foi ocasionada pela necessidade de equalizar e diminuir e utilizar melhor os recursos. Então, nós estamos trabalhando neste momento para gerar uma transição de um governo para o outro, embora eu mesmo seja a figura do chefe do Poder Executivo, mas existem muitas demandas internas que precisam ser equalizadas antes de se desenhar um novo secretariado. É óbvio que os diálogos, as tratativas, os currículos já começam a aparecer no horizonte, mas efetivo, nenhuma reunião nesse viés ainda foi realizada. Eu só digo uma coisa: secretário tem que cumprir meta, secretário tem que dar resposta para o povo, secretário tem que ser igual o prefeito no atendimento dos populares, tem que ser igualzinho o prefeito no atendimento ao cidadão, tem que dar resultado e tratar as pessoas bem e cobrar resultado da sua equipe, sempre com respeito e amor aos servidores públicos, que eu tenho muita gratidão a esses profissionais, aos servidores públicos que mantêm a cidade funcionando independente de quem é prefeito. E aproveitando o gancho do secretariado, você já falou que já tem currículos aí no horizonte, deve ter muitos nomes em mente. Você pensa em fazer uma revisão desse secretariado, iniciar esse segundo mandato já com essas secretarias reativadas, ou essa alteração pontual que foi feita em decorrência da Covid ainda deve se estender por um tempo? Como eu disse a você, nós ainda estamos nas tratativas. Acredito que há secretarias que serão renovadas, haja vista que há secretários que têm compromisso até o final do ano, há secretários que não pretendem continuar, alguns pela necessidade de voltar à sua família, outros de voltar à sua atividade privada, outros por aposentadoria. Então é uma conversa, são diálogos que ainda eu tenho tempo para fazer e faremos com calma, com paciência, e tenho certeza que seguiremos trabalhando bem e atendendo as pessoas. Ainda não há essa definição, há um pensamento incipiente sobre essa questão, mesmo porque nós fizemos uma campanha
sem amarras, uma campanha sem venda, sem loteamento de governo. Nós temos compromisso com as pessoas que são cidadãos e nós vamos seguir organizando e administrando com viés a uma boa administração, aos serviços que as pessoas precisam e a melhora constante dos serviços essenciais. Vamos lutar para nos manter segundo o índice de governança como uma das cidades melhores administradas do país e de São Paulo, sempre fazendo isso respeitando os apontamentos do Tribunal de Contas, a fiscalização da Câmara, a fiscalização do Ministério Público, sempre de forma transparente e dialogando muito, como nós fizemos até aqui. Prefeito, seu vice, o vereador Manuel dos Santos Silva, o Manezinho, ele construiu ao longo de seus 20 anos aí de vida pública no Legislativo uma imagem de campeão de verbas, buscando sempre recursos, essa sempre foi a bandeira dele, né? Existe uma expectativa muito grande de que esse seja o papel que ele se dedique a ocupar no seu governo. Você pensa em colocar o seu vice Manezinho como, de repente, como secretário de convênios e captação de recursos, que é uma secretaria que foi criada recentemente? Veja bem, Elton, a decisão de ser secretário ou não ser secretário é exclusivamente do Manuel dos Santos Silva, é exclusivamente dele. O papel de embaixador de Lençóis Paulista, o papel de campeão de verbas, ele será feito como secretário ou como vice-prefeito. O trabalho, a necessidade do Manezinho nesse segundo mandato, ela é imensurável. Ele foi escolhido por essa capacidade de articulação. Ele foi escolhido por ser, ao longo da sua jornada pública, alguém capaz de contribuir financeiramente num momento que nós precisaremos de reequilíbrio orçamentário. Então, essa escolha, essa decisão, vai ser uma decisão dele, que ele precisa tomar em seu íntimo. Haja vista que eu nunca tratei a Câmara de modo que a gente se acostumou ao longo do tempo, que é goela abaixo. Eu não trato vice goela abaixo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que cada um precise tomar a sua decisão. O Manezinho terá dentro do governo o tamanho do vice-prefeito e terá dentro do governo a sua meta, terá dentro do governo o seu trabalho, que vai ser, sem dúvida nenhuma, o maior deles, a captação de recursos. O contato com deputados estaduais, federais, senadores, com ministérios, com secretarias. Esse é o papel crucial que o Manezinho vai desenvolver e fará isso como ninguém é capaz de fazer. Fora de Lençóis, o Manezinho é maior que o Prado, é maior que a Bel, é maior que o Marise, é maior que qualquer prefeito, que qualquer vice-prefeito, é maior que qualquer político de expressividade. O Manezinho é alguém que fará um trabalho espetacular agora como vice-prefeito. Haja vista que já fez isso como vereador. Agora, representando o Poder Executivo, fará muito mais e muito melhor. Mas, repito, será uma decisão dele, porque secretário cumpre jornada de trabalho. Aproveitando que você tocou na questão do Legislativo, a lista de vereadores eleitos aí para a próxima legislatura, ela deixa 8 vereadores aí na sua base, nos partidos que te apoiaram na eleição, e outros 4 pelos partidos que apoiaram seus adversários, né? O que você tem a dizer dessa composição e como você pretende estabelecer essa sua relação tanto com os vereadores reeleitos quanto com as caras novas que chegam aí na Câmara para os próximos 4 anos? Primeiramente, eu os parabenizo. Que Deus abençoe as suas legislaturas.
Fico muito feliz de ter possibilitado que 8 vereadores fossem eleitos pelos partidos que me apoiavam. Eu não costumo usar o termo base. Eu tenho afinidade, eu tenho alinhamento com alguns vereadores, com políticos, e eu sempre trabalho em parceria. Eu sempre trabalho de modo em que todos podem ser ouvidos e todos podem, para além do seu direito parlamentar, dialogarem com o Poder Executivo. Eu sempre vou lembrar que eu sou filho da Câmara Municipal e que eu entrei na política pela primeira porta, pela porta do Legislativo, pela porta da Câmara Municipal. Então, nós teremos 12 vereadores. E esses 12 vereadores terão acesso, esses 12 vereadores poderão dialogar comigo sempre que quiserem. Evidentemente que nós temos 8 que foram eleitos conosco, mas sobre eles não existe goela abaixo. Sobre eles não existe nada forçoso e nem forçado. Perguntem àqueles vereadores que são alinhados comigo atualmente se existiu em algum momento forçação de barra para aprovação de projeto. Só existe forçação de barra para aprovação de projeto prefeitos que representam interesses que não são do povo. Todo o projeto enviado à Câmara durante esse mandato inteiro foi projeto de interesse do povo de Lençóis Paulista. Não criei nenhuma taxa, não criei nada que onerasse o bolso do lençoense. Pratiquei justiça tributária e, sem dúvida nenhuma, atendemos os anseios da Câmara Municipal. Nunca houve, na história recente pelo menos, uma relação tão amistosa e tão cordial entre legislativo e executivo, porque eu sei que é na Câmara Municipal a caixa de ressonância da sociedade e, portanto, eu respeito todos os vereadores. Feliz, evidentemente, de ter possibilitado que a coligação Lençóis e todos nós elegesse 8. Assim como elegeu um vice, elegeu o prefeito. O termo oposição e situação no momento de crise, eles precisam, os termos oposição e situação nos momentos de crise, e nós estamos no momento de crise, precisam ser superados. É aí que cada um mostra a que veio. É aí que cada um mostra o seu valor. É aí que cada um mostra a sua preocupação com a cidade. Aqueles vereadores que têm preocupação com a cidade, eles vão sempre se preocupar com aquilo que nós estamos propondo e que nós estamos querendo para o bem da população como um todo. E daí nós temos que reparar também aqueles que só tratam de vieses políticos, só tratam de vieses eleitorais, de vieses eleitoreiros, seja na época eleitoral ou fora dela. Na verdade, um momento de crise mostra quem é quem. Então, eu vou manter um alinhamento com aqueles vereadores que pensam em cidade. Vou manter o diálogo com todos os vereadores e vamos seguir construindo uma cidade que não é minha, não é da Bel, não é do Marise, não é do Dingo, não é do Pradinho. É uma cidade de todos, porque cada um colocou o seu tempo, o seu tijolo. Prefeito, e durante a campanha comentava-se em relação à questão das casas da CDHU, que o único impeditivo para a realização do sorteio para dar sequência ao projeto era a própria campanha. E existe a expectativa de que isso ocorra, se não agora nesse final de ano, pelo menos no início de 2021. Teve algum avanço que você pode adiantar em relação a essa questão? Eu devo ter uma reunião na semana que vem, na CDHU, para que a gente decida o período do sorteio. Haja vista que, como eu disse em campanha, sem espalhar fake news, que nós já havíamos assinado o contrato, já havíamos, antes da assinatura do contrato, comprado as áreas, feito o que tinha que ser feito. Agora é só uma questão de liberação das inscrições pelo secretário de Habitação
ou pelo governador de São Paulo. Então, acredito que ainda aconteça esse ano ou no comecinho do ano que vem. Acredito que aconteça ainda neste ano. Eu torço para que isso aconteça, mas eu também tenho a grata felicidade de saber que vai acontecer. Não é uma promessa eleitoral, é realidade. Assim como o Jardim Ivone não era uma promessa eleitoral, é realidade. Está acontecendo. Assim como um plano diretor que pensou em habitação não era uma promessa de campanha, é realidade. E nós seguiremos fomentando a habitação em Lençóis Paulista, porque se isso tivesse sido feito nos 20 anos que me antecederam, Lençóis Paulista não estaria hoje pagando altos aluguéis e com déficit habitacional tão grande. Prefeito, talvez o maior desafio, tanto deste final de primeiro mandato, quanto do início do segundo, será a questão da urgência e emergência, que ainda segue indefinida. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para questionar acerca da disponibilidade do Hospital Piedade em assumir emergencialmente o serviço, porque o que a gente tem ouvido é que isso não deve acontecer. Mas eu queria voltar, assim como fizemos na sabatina, a tocar em relação ao assunto, o que a prefeitura tem feito para dar andamento a essa rescisão amigável do contrato e para seguir com o novo chamamento público para tentar solucionar de vez o gerenciamento do serviço de urgência e emergência. Obrigado mais uma vez pelo esclarecimento. Nesse tempo todo de campanha, a UPA permaneceu trabalhando. Os funcionários permaneceram recebendo. A prefeitura fez tudo o que era possível e segue fazendo para que o serviço seja mantido. Em nenhum momento o serviço será interrompido. Na semana passada, nós nomeamos um interventor para que nós, Prefeitura Municipal, tenhamos a gerência dos serviços de urgência e emergência do município, porque infelizmente não houve uma tratativa amigável. E quando não houve uma tratativa amigável, a prefeitura usou de mecanismos legais e de direito de um prefeito, que é a intervenção. Nós fizemos isso, nomeamos o Murilo Santiago, servidor de carreira, como interventor, e nós seguiremos durante 90, com possibilidade de prorrogação até de 180 dias, gerindo a UPA através da OS com um interventor. Nesse período, nós iremos promover um chamamento, enquanto o hospital se prepara para poder concorrer a esse chamamento. Existe a predisposição do Hospital Piedade em participar, mas eu lembro a todos que existem dispositivos legais. Nós não podemos simplesmente, se pudesse, faríamos, oferecer para que o hospital faça o serviço. Ele precisa vencer um processo legal, que é um chamamento público. Processo esse similar àquele que participaram 3 empresas e que venceu a Birigui. Eu tenho um sonho que o hospital vença. Eu tenho um sonho que o hospital assuma. Mas até que isso aconteça, o serviço será mantido, os servidores, aliás, os funcionários terão os seus salários mantidos, os médicos terão seus pagamentos assegurados, como a gente tem feito desde que a Operação Raio-X foi deflagrada. A prefeitura é uma prefeitura séria, meu governo é um governo sério, e nós iremos manter tudo funcionando. Os pagamentos estão sendo feitos pela prefeitura desde outubro. Sim, estão sendo feitos pela prefeitura desde outubro. Existe uma problemática em relação ao pagamento de setembro, que isso será solucionado com viés judicial para que a justiça determine o pagamento da OS aos prestadores de serviço. E quando esse problema surgiu no horizonte, nós tratamos de resolver, fazendo com que a prefeitura tenha autorização legal para executar esses pagamentos, como está sendo feito neste momento, inclusive.
Então, com essa previsão aí legal de 180 dias, que pode ser estendido essa intervenção da prefeitura, pelo menos até abril, acreditamos que nenhuma novidade substancial acerca dessa questão, prefeito. Mesmo porque as eleições acabaram. A UPA foi motivo de fake news, de debates acalorados, de inverdades prosperando em redes sociais, enquanto as pessoas eram atendidas, enquanto os médicos atendiam, enquanto os enfermeiros, os técnicos, os funcionários estavam trabalhando. Mesmo porque o período eleitoral acabou. Não se viu falando de UPA na segunda, na terça, na quarta-feira, porque a eleição acabou. E em nenhum momento a prefeitura ou o prefeito ou nenhum profissional foi negligente com a vida das pessoas. É uma tremenda tristeza o que aconteceu nessas eleições em relação à UPA, em relação a distorções da realidade, mas enfim, a verdade sobressai, o bem sobressai e seguiremos trabalhando. Seguiremos trabalhando porque feridas cicatrizam, o amor prevalece. Resgatando a questão da campanha e do que você já comentou, eu quero entrar novamente, como fizemos na sabatina, na questão daquele vídeo, que repercutiu durante a campanha, alguns dos pontos tratados ali naquele vídeo barra áudio ou áudio barra vídeo, uma suposta gravação entre você e o Marcão Piauí, que na época era presidente do seu partido, PSB, e isso chegou até a Câmara. Na semana passada, inclusive, a vereadora Mirna Justo, do PSDB, seu partido do seu principal adversário, Marise, protocolou um requerimento para a abertura de uma SEI, que acabou não obtendo o número necessário de assinaturas, até por conta dos vereadores não terem tido tempo de analisar a questão. Isso voltou a ser discutido nesta semana, e a informação que temos é de que na semana que vem haverá um convite para que você compareça à Câmara para prestar os devidos esclarecimentos sobre essa questão. Você já recebeu esse convite formal? E, complementando, gostaria que você dissesse o que você pretende esclarecer com os vereadores sobre tudo isso. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de esclarecer. Haja vista que um áudio sobreposto em plena campanha eleitoral, uma proposta de SEI intempestiva às vésperas da eleição, provocada por uma gravação clandestina, criminosa, promovida por um presidente de partido, aliado do meu principal adversário nas eleições, mas ainda assim me dá a oportunidade de esclarecer, me dá a oportunidade de falar com os vereadores, inclusive com a doutora Mirna, a qual eu respeito, inclusive respeito a sua imunidade parlamentar, embora a sua atuação tenha sido visceral no dia da sessão da Câmara, entendo que até desnecessária em relação ao constrangimento dos outros edis. De qualquer forma, respeito o seu direito e assim que for convidado estarei na Câmara Municipal. Haja vista que um áudio descontextualizado, fora do tempo, que é uma conversa entre presidente de partido e filiado a partido, usado para fins eleitoreiros, divulgado na campanha de forma clandestina e criminosa, precisa ser de fato investigado. E a oportunidade de esclarecê-lo, minuto a minuto, será feita. Mesmo porque é bom que a sociedade saiba. E é bom que a sociedade saiba também que nós precisamos, de verdade, enquanto legisladores, enquanto vereadores, fiscalizar a documentação, fiscalizar a parte documental. Aquilo que se fala, aquilo que se diz,
ele precisa ser provado. E veja bem, nós avisamos a data da licitação, da abertura dos envelopes, à Câmara Municipal, ao Ministério Público. Foi promovido o chamamento dentro da Secretaria de Licitação, com servidores de carreira trabalhando, com a presença de vereadores. Então, tudo foi feito da maneira mais clara possível. E é isso, de fato, que tem que ser esclarecido. É isso que, de fato, tem que ser investigado. E é isso que eu vou trazer à luz do conhecimento na Câmara dos Vereadores para que seja esclarecida a questão de maneira tranquila, sem viés eleitoral, e isso me dá a condição de, mais uma vez, provar que a Prefeitura Municipal, de forma documental, não tem nada a esconder. Aliás, eu sou o governo mais denunciado da história. São quase 90 denúncias anônimas em 4 anos de governo. Eu fui o candidato dos últimos tempos mais atacado numa campanha. Eu fui atacado de uma forma visceral nessas eleições. E mantive a calma, a serenidade, a tranquilidade de quem não teme, porque não deve. Eu respeito demais os vereadores e irei esclarecer assim que for convidado a lá estar. Prefeito, gostaria de tocar em outra questão que nessa última semana de campanha foi comentada sobre um novo saldão de juros e multas, né? Um programa de recuperação fiscal. Já foram feitos 2 ao longo desse seu primeiro mandato e provavelmente a ideia é de se fazer esse já em 2021. Uma ação que pode ajudar bastante na recuperação de recursos, mesmo que a maioria seja parcelada, a trazer dinheiro para os cofres públicos em tempos de queda de arrecadação, repasse do governo federal. A ideia com isso é justamente isso, ajudar um pouco a conduzir a administração pública em meio à crise que se projeta? Eu acredito que tenha 2 pontas nessa linha. A primeira, evidentemente, é possibilitar que o cidadão e que os empresários que foram acometidos financeiramente pela pandemia se reorganizem dentro das suas condições financeiras da atualidade. E ao fazer isso, nós possibilitamos que eles recuperem a sua condição de tomada de empréstimo, a sua condição de prestação de serviços, algumas empresas que exigem, também prestação de serviço ao poder público. Então, as empresas e as pessoas terão a condição de se reorganizar diante da sua nova realidade financeira pós-pandemia. Na outra ponta, não menos importante, dá a condição que a prefeitura receba da dívida ativa dinheiro que está lá parado. E dinheiro parado dentro da dívida ativa não é bom para ninguém. Não é bom nem para o organismo que é a própria prefeitura e nem para o cidadão que sabe que é a fazenda municipal, que é o cofre público que mantém os serviços aos quais a sociedade está habituada, desde a coleta de lixo, aos serviços de saúde, de atenção básica, creche, escolas. Então, é importante dizer que isso não foi apenas uma promessa de campanha. Esse projeto já estará à disposição dos novos vereadores e daqueles que foram reeleitos também na sua primeira sessão de 2021. É o primeiro projeto que será encaminhado à Câmara Municipal para oferecer ao povo, tanto ao cidadão quanto aos empresários, a reorganização da sua vida financeira, e também vai ser a primeira votação dos vereadores do próximo quadriênio, que já vão ter a possibilidade, como ato primeiro,
de contribuir com o cidadão e com o empresariado, principalmente com aquele cidadão e com o empresariado que mais sofreu na pandemia. E uma dívida ativa que antes mesmo da pandemia já representava aí perto de 60% do orçamento anual da prefeitura, né? Essa dívida ativa ela foi consolidada ao longo do tempo, ao longo dos anos. E, sem dúvida nenhuma, o resgate de parte dela, que seja mínimo, é sempre algo relativamente grande dentro da Fazenda Municipal, porque ao longo dos anos a tendência da dívida ativa é aumentar, evidentemente, porque, infelizmente, a gente tem empresas que fecham, nós temos empresas que deixam de fazer a sua contribuição, nós temos pessoas físicas que perdem emprego, e isso tudo vai fazendo com que a dívida ativa aumenta. Mas eu lembro que eu fui um governo que olhou para a dívida ativa, que promoveu a mudança de nome de recuperação fiscal para Saldão. Isso fez com que, em relação à gestão passada, que conseguiu resgatar da dívida ativa 700 mil, nós resgatássemos 7 milhões e 700 mil, porque nós sabemos falar a linguagem do povo, porque nós somos o povo. Então, acredito que isso deve acontecer novamente. Eu não acredito num número tão expressivo dessa vez, mas o Serfis, que é o setor responsável por essas tratativas, por essas negociações, ele precisa funcionar e está funcionando, e a tendência é que ainda melhor fique, de maneira a encontrar soluções para o cidadão, seja pessoa física ou jurídica, independente do seu tamanho, da sua condição financeira, buscar condições de negociação. E isso nós iremos fazer. Prefeito Prado, agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade de estar conosco. Estamos já chegando aí a praticamente quase uma hora de entrevista. Aproveito para parabenizá-la aí pela reeleição, 21.076 votos, acho que é isso, né? É isso. 21.076 votos, 60,46% dos votos válidos em Lençóis Paulista. Desejar também a você aí que os próximos 4 anos sejam prósperos, que você consiga conduzir nossa cidade com sabedoria e serenidade. E deixo o espaço aberto, então, para que você se dirija não só aos eleitores que te apoiaram no domingo, como a toda a população de Lençóis. A brava gente lençoense não é composta por quem votou em mim ou não. A brava gente lençoense somos todos nós. A cidade é de todos nós. Eu peço que os agentes públicos de cargo eletivo, que as instituições consigam entender que esse é um momento de paz sobre a guerra, um momento do trabalho sobre a ociosidade, que é um momento do amor sobre o ódio, que é um momento de união para enfrentamento da crise financeira. Nós nos unimos para combater a pandemia, nós nos unimos para combater a Covid-19. Está aí, uma cidade organizada, com índices de transmissibilidade baixíssimos, com índices de ocupação hospitalar baixíssimos, com índice de testes superiores a padrões norte-americanos e europeus. Nós nos unimos para combater a pandemia e o resultado está aí. Uma cidade que é exemplo no combate ao novo coronavírus internacionalmente. Nós somos um exemplo de sucesso nesse combate, embora eu me solidarize muito com as famílias que perderam os seus entes queridos. E peço mais uma vez ao povo, aos agentes públicos de cargo eletivo, às instituições, aos órgãos, ao povo de bem, para união. União. Iremos precisar de união para superar agora a crise financeira. Agora, as crises causadas pelo novo coronavírus, que vão além da crise sanitária, vão além das questões de saúde. Eu lembro que no final da sabatina concedida aqui
a este tradicional jornal, a este baluarte da democracia, eu conclamei ao povo do bem. Eu conclamei as forças do bem, as forças do voluntariado, as forças da paz, da justiça, que se unam, que avancem, que prosperem. E agora nós precisamos todos juntos nos unir, sem torcidas, mas uma única torcida, a torcida pelo bem de Lençóis Paulista. Chega de guerra, é tempo de paz. Chega, é tempo de amor. A resposta nas urnas mostra que nós queremos seguir trabalhando para o bem de todos. Então, povo de Lençóis Paulista, gentil e trabalhador, estarei seguindo com o meu contrato renovado por mais 4 anos, servindo da hora que eu acordo, à hora que eu durmo, o povo de Lençóis Paulista. Conto com o apoio, com a torcida, com a oração. Vamos juntos, porque o futuro chegou para ficar. Obrigado mais uma vez, prefeito. Para você que nos acompanhou até agora também, o nosso muito obrigado. Lembro que ao longo dos próximos dias tentaremos aí falar com os prefeitos eleitos e reeleitos das cidades da nossa área de cobertura e também os vices e os vereadores mais votados aí em cada respectiva Casa de Leis, alguns reeleitos também para mais 4 anos e algumas caras novas chegando aí à frente das respectivas câmaras municipais de Lençóis Paulista, Macatuba, Areópolis e Boribi. Então continue ligado aí em nossas plataformas digitais, nosso site, Facebook, canal do YouTube também. Vamos continuar repercutindo ao longo das próximas semanas os resultados aí obtidos no último dia 15 nas eleições municipais. Por hoje eu vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima.